Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola que existe. Nesta manhã, nós teremos a oportunidade de nos debruçarmos em mais um estudo sobre a vida de Jesus, baseado no Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria, antes de nós irmos adiante na nossa programação, de compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Provérbios. Provérbios 4, verso 13. Diz assim o texto: apega-te à instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Nós temos tido esta oportunidade de recebermos esses ricos e importantes ensinamentos, todos direcionados pelo nosso grande mestre Jesus. Vamos aproveitar esta oportunidade e estudar bem aquilo que nos é proposto. Gostaria de convidar os irmãos a orarmos neste instante. Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor. E obrigado ainda, meu Pai, porque o Senhor tem nos permitido aprender da Tua palavra, aprender daquilo que o Senhor deseja para nós. Pedimos, ó Deus, a Tua direção para esse culto, para esta escola bíblica, meu Pai. Abençoa cada filho Teu, meu Deus. Abra os nossos corações, meu Deus, para recebermos a Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que nós tenhamos, ó Deus, um domingo agradável, ó Pai, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, que as nossas famílias possam estar reunidas para cultuar a Ti, meu Deus, que é merecedor de todo o nosso louvor. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra e de compartilhar a Tua palavra com as demais pessoas, com os demais irmãos, de modo a que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de quem nós agradecemos. Amém. A primeira igreja batista do estado de Rondônia, no estudo dominical da Palavra de Deus, nesse domingo, está compartilhando com os demais irmãos o estudo de número 12 da Escola Bíblica Dominical. E o título da lição é Jesus orienta os seus seguidores. O texto básico da lição de hoje está nos capítulos 24 e 25 do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus. E o texto áureo é Mateus capítulo 24, versículo 34. Esse estudo foi elaborado para ajudar-nos a compreender o que Cristo espera de nós, os crentes. O nosso relacionamento diário com as pessoas, de modo que tenhamos o comportamento compatível com a mensagem que Ele trouxe ao mundo. E também para ajudar as pessoas a encontrarem-se com o Senhor Jesus, para aceitá-lo como único e todo suficiente Salvador de sua alma. O texto áureo da lição, contido em Mateus 24, versículo 34, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus estava saindo do templo
e revela aos seus discípulos uma expressão até um certo ponto dura. Ele diz, olhando a majestade, o tamanho do templo, a formosura do templo, ele diz assim: de nada adiantou a suntuosidade dessa edificação se o templo não for um lugar onde se busca conhecer a Deus mediante o seu Filho Jesus. Jesus se referia à geração de pessoas que viviam durante a sua época, que podemos calcular entre os 40 anos após o seu nascimento terreno. E dizia ele que não passaria aquela geração sem que todas as coisas previstas acontecessem. Essas pessoas chegaram de fato a ver a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, com todas as suas atrocidades, com todas os malefícios que essa destruição trouxe para a cidade santa. Geração a que Jesus se referia significa também raça, família ou tipo de vida. Portanto, ensina-nos e ensina-se a vigilância, consciência do que está acontecendo, esperando ansiosamente a volta do Rei Jesus, cuidando para que o nosso ensinamento e a nossa vida esteja à altura das grandes revelações trazidas pelo Senhor Jesus. Nunca se sabe quando alguém será levado por morte súbita ou arrebatado quando a volta de Cristo. Por isso nós precisamos estar prevenidos para tais acontecimentos. E Jesus ilustra aqui um total de 6 parábolas. E essas 6 parábolas ilustram a necessidade de haver uma atitude de vigilância para com aqueles que esperam no Senhor. A primeira parábola é a parábola do porteiro. Está em Marcos 13, de 35 a 37. A segunda é a parábola do pai de família. Mateus 24, 43 a 44. A terceira, parábola do servo fiel. Mateus 24, 45 a 51. A quarta, parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13. A quinta, parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. E finalmente a parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus 25, de 31 a 46. Portanto, quanto ensinamento nos deixou o Senhor Jesus sobre a vigilância. E até mesmo o apóstolo João escreveu também na sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 13, dizendo o seguinte: escrevi-vos essas coisas, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do unigênito Filho de Deus. O capítulo 24, versículos de 1 a 44, falam sobre o juízo final. Vejam bem, no verso 2 desse capítulo, Jesus profetizou o seguinte: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Essa profecia foi cumprida nos dias do imperador Juliano, que no esforço gigantesco de reconstruir o templo, mandou tirar aquelas pedras que foram deixadas na destruição do templo pelo general Tito. As perguntas dos discípulos, a insistência nessas perguntas, revelam
que eles associavam a destruição do templo de Jerusalém com o fim do mundo. E que estavam convencidos de que Jesus era o Messias, cuja manifestação estava prestes a realizar-se. E Jesus já estava se manifestando para inaugurar o seu reino terreno que viera implantar aqui na terra. Entretanto, a destruição do templo e o fim dos templos são situações distintas. E quando estavam mais na frente, lá no Monte das Oliveiras, eles fazem a mesma pergunta a Jesus. Diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá? A destruição de Jerusalém era um sinal de que a velha ordem já era obsoleta e que estava começando uma nova ordem. Um novo testamento estava começando a ser escrito ali pelo Senhor Jesus. Os discípulos ainda ignoravam a crucificação e a ressurreição, as profecias a respeito das quais eles não tinham crido. E durante os 40 anos entre a ressurreição do Senhor e a destruição de Jerusalém, por causa disso, apareceram diversos falsos cristos. E esses falsos cristos conseguiram, inclusive, enganar muitos adeptos. Mas tudo isso já estava previsto nos versos 11 a 13 desse capítulo que nós estamos estudando. No verso 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E dá o recado falando de guerras, rumores de guerras, fome, morte, epidemias, e muitos cristãos se tornarão mártires por confessarem o Evangelho de Cristo. E por se multiplicarem a iniquidade, a fé de muitos se esfriará, muitos se apostatarão. E no versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 14, diz o seguinte: e esse evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Essa foi uma afirmação do Senhor Jesus, que o fim só viria depois que o evangelho da graça for pregado em todo o mundo, e todos chegarem, pelo menos tomarem conhecimento da verdade. Aí virá o fim. No versículo 15, falando sobre a grande tribulação, aparece a frase: abominação da desolação no lugar santo. Isso causou um grande horror. A referência foi uma forma horrível de idolatria que se verificou quando o rei Antíoco IV Epifânio erigiu um altar a Zeus, aquela figura de idolatria dos deuses do Olimpo na mitologia grega. Essa frase misteriosa constitui parte do vocabulário técnico apocalíptico que tem origem no livro de Daniel. Agora vejam só as palavras de Daniel ao rei Nabucodonosor. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel era um jovem hebreu que estava cativo na Babilônia. Então, Nabucodonosor teve um sonho horrível. Um sonho que o impressionou muito. E ninguém soube interpretar aquele sonho. Então foi chamado Daniel para que trouxesse ao rei a interpretação do sonho.
E Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Ele diz o seguinte, em Daniel 4, de 24 a 25. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será entre os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado de orvalho do céu. Essa foi a interpretação que Daniel deu ao sonho de Nabucodonosor. Interessante que essa profecia se cumpriu integralmente. E Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, da sua época, ele desceu do palácio e foi pastar juntamente com os animais irracionais, com os bois. Foi pastar no campo. E enquanto ele estava pastando, após comer a grama da terra como um animal irracional, o rei então ouve um decreto do céu. Esse decreto está registrado no capítulo 17, que diz o seguinte: essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Num trecho paralelo a esse, em Lucas 21, versículo 20, a explicação é dada ao cerco de Jerusalém por um exército estrangeiro e a subsequente destruição da cidade e do santuário. A palavra de Jesus para os discípulos era assim: assim como vocês observam a chegada do verão, com a renovação das folhas da figueira, com novos brotos, o fim se aproxima, assim também será a volta do Filho de Deus. E ele continua dizendo: a família de Noé foi salva nos dias que antecederam o dilúvio, porque creu na orientação de Deus. Nos dias atuais, alguns ainda não creem de que essas palavras de Jesus se cumprirão. Mas quando se derem conta, será tarde demais. Nada mais lhes poderá ser feito. O importante, porém, é estarmos preparados, porque não sabemos quando acontecerá a volta gloriosa de Jesus para buscar e levar consigo todos os remidos pelo seu sangue. Agora, no capítulo 24, versículos 45, até o capítulo 25, versículo 30, estão registradas aqui 3 parábolas sobre o juízo final. A primeira parábola, a parábola do servo prudente. E é feita uma comparação entre o servo prudente e o servo mau. Ambos receberam a mesma tarefa: cuidar dos seus conservos. O servo prudente cumpre à risca sua tarefa. E quando o Senhor chega, se alegra com o resultado. E como recompensa, ele dá maiores atribuições ao servo prudente. Ele entrega-lhe a administração de todos os seus bens. O servo mau acredita que o Senhor vai demorar e começa a praticar toda espécie de violência com os demais servos. Ele abusa da sua posição
E ao chegar o Senhor, diz o versículo 51, ele é punido. Essa é uma explicação lógica e clara da nossa responsabilidade como servos de Jesus Cristo em ajudar os nossos irmãos que estão ao nosso lado a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e fazer com que também exerçam as suas funções de vigilantes da verdade, de anunciadores da palavra, para que a palavra de Deus seja pregada a toda criatura antes do fim de todas as coisas. Na parábola das 10 virgens, é a segunda parábola, Jesus continua a mensagem sobre vigilância e expectativa da sua vinda. Todas as virgens tinham candeias, mas 5 delas tinham óleo de reserva, quer dizer, tinham combustível para acender aquelas lamparinas em reserva. Então, cansadas e exaustas, todas as virgens dormiram. E quando acordaram, o noivo já estava chegando. Na hora da vinda de Cristo, revelar-se-á quais são os crentes verdadeiros que confiam em Cristo e aguardam a sua vinda. E quais são aqueles cuja profissão religiosa não inclui a palavra vigilância. Não inclui o termo vigilância, esperar, confiar, fazer a vontade do seu Senhor. E finalmente a parábola dos talentos. A terceira ilustração é sobre os talentos de um homem muito rico, que viajou para fora do país e confiou os seus bens para serem administrados por seus servos. Para cada um deu valores diferentes. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu 1 talento. Talento tinha o peso de 30 quilos de prata, um equivalente a 6.000 denários. Ao examinar a situação desses servos, eu quero pensar na fé e na capacidade que Deus concede aos crentes, mediante o seu grande amor revelado em Jesus Cristo, e suas consequentes implicações. Primeiro, são oportunidades espirituais que nos levam a pensar na vida eterna, mediante o conhecimento de Deus, e aproveitar aquilo que Deus concede, e procurar entender aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, para que possamos tirar o alimento necessário para o nosso viver nesse mundo. Em segundo lugar, a parábola não pode descrever o julgamento dos homens, baseado sobre o uso da capacidade em geral, pois para o caminho da salvação, as coisas são bem diferentes. Basta que aceitemos o Senhor Jesus como único e todo suficiente Salvador. Mas note-se 3 contrastes nessa parábola. Primeiro, o Senhor dá. Os escravos que elevaram a condição de mordomos devem em tudo empenhar-se para o benefício do seu dono. Segundo, 2 labutam confiadamente e um escravo negligente desobedece ao seu senhor. 2 regozijam-se com a recomendação do mestre e outro recebe o pagamento, o julgamento merecido. E Jesus conclui, Mateus 25, 29, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas a quem não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E eu quero concluir dizendo, Jesus está voltando. É verdade que ninguém sabe o dia e a hora. Portanto, todos precisamos
estarmos preparados para o nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. E precisamos ficar vigilantes para não sermos pegos de surpresa na volta de Cristo. Que possamos, a nossa mensagem final é no sentido de que possamos nos alertarmos para não sermos surpreendidos com a volta iminente do Senhor Jesus a esse mundo. Deus seja louvado. Muito obrigado pela atenção de todos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos, desta vez em nosso momento de Escola Bíblica Dominical, no culto pela manhã, hoje agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com todos nós, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar a Sua Palavra e no estudar de Sua Palavra encontrarmos fortalecimento, orientação, direcionamento, crescimento espiritual. Espero que você esteja bem, espero que você esteja experimentando de um dia de paz. Depois da Escola Bíblica Dominical, num estudo em que traz ao nosso coração esperança, expectativa, principalmente sobre a vontade do reino de Deus, da vontade do Senhor em relação ao seu reino entre nós, eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 30 a 44. Mateus 24, verso 30 ao verso 44. Gostaria muito que você prestasse atenção na leitura que vou fazer neste momento. Diz assim este texto:
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Hoje quero compartilhar aos irmãos sobre esta perspectiva, principalmente porque nas últimas lições, as 2 últimas lições da Escola Bíblica Dominical, é tratado exatamente deste assunto, a vinda do Senhor, o tempo final. E temos falado isso, não somente eu, mas muitos outros pregadores, pastores, nós temos anunciado para quem quer que seja, que entendam, Jesus Cristo está voltando, é real. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão nos colocando exatamente na posição em que os eventos acontecerão. Porém, nós não temos como dizer o dia e a hora exata. Por isso, tanto eu quanto o irmão vamos ser pegos de surpresa. Não será algo que teremos um anúncio da hora e o dia minutos antes ou dias antes. Nós seremos pegos de surpresa no evento, mas ele não é algo que nos causará surpresa, mas será surpreendente, porque Jesus Cristo veio para nos buscar. Ele virá nos buscar. Esta é a promessa do Senhor, é uma das mensagens que fazem parte, uma das grandes mensagens que fazem parte de nossa crença à volta de Jesus, o Maranata, para buscar os seus remidos, porque ele se sacrificou para nos dar a vida eterna, nos preparar para este encontro. Sua volta é tão importante quanto a certeza da sua vinda lá no passado. Quando o povo esperava o Messias chegar, ele veio, viveu entre nós. Ter esta convicção hoje nos permite viver uma vida sadia e cheia de esperança na presença do Senhor. Temos todos nós a possibilidade de ter a certeza de sua vinda. Por isso, devemos estar preparados para quando nos encontrarmos com Ele. E como nos encontraremos com Ele, sendo Ele quem Ele é? Como você vai se encontrar com Jesus? De que forma você estará preparado para este encontro? Por esta razão, nesta manhã, eu quero lhe fazer um desafio e também uma pergunta muito importante. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está pronto para o retorno de Jesus? Se não, eu quero lhe dar algumas instruções que o próprio Senhor Jesus
nos transmite no texto que acabo de ler, para que possamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por esta razão, acima de tudo, preste muita atenção, pois pode fazer a diferença na esperança que está em sua vida neste momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela leitura de sua palavra. Agradeço as promessas que o Senhor nos tem dado. Louvo o teu nome pela promessa da vinda de Jesus Cristo, que aguardamos sim, com o coração cheio de alegria e de esperança, não com ansiedade, mas ansiosos para podermos estar junto com o nosso Mestre, gozando da vida prometida pelo Senhor. Rogamos a tua bênção para compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que acabo de ler, Jesus mesmo nos orienta e nos fala sobre a sua vinda, o seu retorno, algo que nem os anjos e nem ele mesmo sabia naquele momento quando aconteceria esta segunda volta. O que sabemos com certeza é que ele virá. O que sabemos com certeza ainda maior é que o Senhor Jesus prometeu que isso viria a acontecer. E quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 24, verso 30 a 44, encontramos orientação do Senhor de como nós devemos estar prontos para o retorno. A primeira atitude, a primeira postura que nós devemos ter para estarmos prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus, encontramos nos versos 32 e 42. 32 de Mateus 24, que diz lá assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha o que diz o verso 44, o verso 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, viria e ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Primeira atitude que nós devemos ter para estarmos prontos ao retorno de Jesus é atenção ao que acontece à sua volta. Pode parecer óbvio isso, mas me parece que muitos de nós não estão prestando atenção. Estão vivendo a vida como na época de Noé, antes do dilúvio, como se nada fosse acontecer. E o texto que acabei de ler mostrou exatamente isso. Eles comiam, bebiam, festavam, faziam de tudo que bem entendiam, casavam e davam-se em casamento, enriqueciam, empobreciam e viviam a vida. E quando Noé, chamado por Deus, que já havia dito que iria acontecer, entrou na arca e veio a chuva, foi quando eles perceberam de que tudo aquilo que havia sido dito era verdade. Nós temos um papel muito importante nesta história do retorno de Jesus, porque nós somos que nem Noé. Estamos nos preparando para entrar na arca celeste. Nós não somos os animais, isso é fato, apesar de que muitas vezes, por causa dos nossos pecados, nos comportamos como tais. Mas, na verdade, nós somos que nem Noé e sua família, que prepara todo o ambiente, todas as circunstâncias para que, quando vier o Senhor, estejamos devidamente preparados. E quando isto acontecer, será algo surpreendente, não uma surpresa para nós, porque nós já sabemos. Assim, preste atenção, fique atento ao que acontece à sua volta, porque o Senhor tem mostrado dia após dia sua vontade, os sinais e como nós devemos estar preparados. Não se deixe surpreender com a vinda de Jesus. Nunca imagine que você não deve se preparar. Ao contrário, prepare-se.
Assim, mantenha a sua atenção. Olhe o que tem acontecido na sua vida para que você esteja em santidade. Preste atenção nas escolhas e com quem você tem escolhido viver para que não sejam pegos de surpresa. Prepare-se. É a primeira atitude que todo crente em Jesus tem que ter para se encontrar, ou melhor, estar preparado para ver o Senhor Jesus voltar. Atenção, esteja atento. Segundo lugar, no verso 38 e 39 de Mateus 24, nós encontramos esta afirmação: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que não entram na arca. E eles nada perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Segunda coisa que nós precisamos estar atento é prestar atenção no que acontece. Esteja observando. Não seja pego de surpresa. Mas a segunda atitude que está intimamente ligada com esta atenção é você vigiar para não esfriar. Quando nós estamos em vigilância, nós estamos exercitando não somente a nossa atenção, mas o nosso corpo, para que possamos responder à altura aquilo que nos acontece ou algo que vem contra nós. Quando você abre a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, você encontra a seguinte palavra de Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. No dia que você aceitou a Cristo, lhe foi aberto graciosamente toda a compreensão da vontade de Deus. Portanto, precisamos estar esperando que esta revelação se concretize. E para que isso aconteça, precisamos vigiar a nossa vida para que estejamos sóbrios, alertas. Porque se você não está sóbrio, está entorpecido, está embriagado, às vezes ocupado com tantas necessidades para satisfazer a si mesmo, que esquece que você precisa satisfazer ao Senhor em todas as suas escolhas. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro 5, versos 8 e 9, continua dizendo assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vigiar para não esfriar. Nós precisamos nos manter, sim, atentos, mas também olhando com muita atenção, vigilantes, prestando atenção nos nossos detalhes, nas nossas vidas, vigiando para que não sejamos pegos de surpresa. As pessoas estão vivendo suas vidas sem se preocuparem com o futuro na presença de Deus. As pessoas estão mais preocupadas em sentirem-se bem no tempo de vida que eles têm aqui do que se prepararem para viverem eternamente bem. É pouco tempo demais a nossa vida vai além desta realidade e precisamos confiar nesta promessa do Senhor que virá nos buscar. Portanto, vigie e ore, abra seus olhos. Em terceiro lugar, eu gostaria que você também guardasse a seguinte afirmação que diz o próprio texto, em que ele nos chama para agir sempre com o melhor. Agir sempre com o melhor. Veja o verso 40. Verso 40 diz assim:
2 homens estarão no campo, e um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim como eu, você, no seu dia a dia, quando você está agindo, você quer que tudo de melhor aconteça com você e sua família. Tudo de melhor seja vivenciado, experimentado. Assim também, o nosso Deus espera de nós atitudes que mostrem que estamos agindo com o nosso melhor. Não de qualquer jeito. Veja, aquele dono da casa, se ele soubesse que viria o ladrão, o que ele ia fazer? E, deixa lá, se levar, levou. Não, ele se prepararia, se organizaria para que o ladrão não viesse. Assim como nós, a nossa vida espiritual, não podemos, sobre hipótese alguma, sobre pensamento algum, achar que devemos oferecer qualquer coisa a Deus. Deus não vem buscar qualquer coisa. Deus não vem buscar qualquer um, ele vem buscar os seus filhos. E os filhos do Senhor agem como o Senhor, vivendo, fazendo, falando o melhor. Ali em Mateus capítulo 22, verso 11, diz assim: e o rei, tendo entrado para ver os convidados, aqui Cristo não censura os judeus por terem desprezado a perseverança e a graça e o chamado de Deus, mas dá aviso prévio aos que seriam colocados em sua festa, para não poluir com sujeira o casamento santo, quando Deus lhes conceder a admissão à sua mesa. Ali em Mateus 22, 11, nós encontramos a narrativa do Senhor que convida as pessoas para um grande casamento, uma festa. Mas começam a ter desculpas as pessoas para o Senhor. E o que acontece? O Senhor: vão pelos campos e valados e tragam todos para a boda, para a festa. E trouxe. Só que naquele meio apareceu um que não estava com traje nupcial, não estava com roupa adequada. Não entra qualquer um. Quando você está na presença do Senhor, você tem que vir de forma adequada, oferecendo o seu melhor. Por esta razão, devemos, para podermos estar prontos quando Jesus vier, enquanto Jesus não vem, neste momento, hoje, até a vinda do Senhor, precisamos agir, precisamos oferecer, precisamos mostrar o melhor para Ele. Seja na roupa, seja na palavra, seja na aparência, seja nos relacionamentos, precisamos oferecer este melhor. O Senhor nos desafia a cada dia estarmos vivendo de tal modo como se o Senhor já estivesse presente no nosso cotidiano de forma real e táctil. Romanos capítulo 13, verso 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Muitas vezes estamos preocupados com o nosso conforto, com a nossa satisfação, com o que queremos ou o que gostamos, e nos esquecemos que no nosso relacionamento com o Senhor, oferecemos o melhor a Ele, e é Ele que tem que se agradar. Lembro-me de uma história que não lembro agora se ali ou assisti um vídeo. Uma certa pessoa pediu para o pastor para cantar na igreja, cantar para Jesus na igreja. E o pastor ouviu, claro, e foi passando o tempo e ele não foi chamando esta pessoa para cantar, e teve um dia lá que, ao final do culto, o povo já saindo, essa pessoa chegou: pastor, o senhor não tem me chamado, o senhor não me chamou. Aí o pastor disse: tudo bem, então a senhora pode cantar agora.
Aí essa pessoa falou assim, mas espera aí, o pessoal está indo embora. O pessoal já foi embora, não tem ninguém aqui. Aí o pastor olhou para ela e disse, mas você disse que queria cantar para Jesus. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para que o outro nos dê aplausos. E o próprio Senhor Jesus já disse que quando fazemos as coisas, que quando agimos com o nosso melhor para receber o aplauso das pessoas, este aplauso já será a sua recompensa. O Senhor não precisa lhe dar mais nada. Por esta razão, se queremos estar prontos para o retorno de Jesus, precisamos agir com o nosso melhor para Ele. Em todo lugar e em todo tempo, enquanto Ele não chega. Gálatas 3:27 diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isto é, se você aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem em sua vida a presença do Senhor. Portanto, estará preparado, estará apto para agir de forma agradável ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos estar dispostos para servir sempre. Pronto para o retorno de Jesus. Se você quer estar pronto, precisa estar disposto o tempo todo. O texto que li fala daquele homem que vigiava a casa. Ele não sabia quando o ladrão viria. Ele não tinha a mínima ideia do dia. Mas ele sabia que poderia acontecer isto. Então o que ele faz? Ele se mantém alerta, ele se mantém em vigilância, ele age com o melhor que ele tem para proteger a sua vida e sua família. Na nossa vida espiritual é o mesmo. Precisamos ter a disposição para se colocar no serviço do Senhor e para o Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versos 14 a 18, tem a seguinte expressão: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não tenhais mais medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que habita em vós. Disposição, irmãos. Você precisa colocar a sua vida à disposição do Senhor no serviço. Você precisa compreender que para estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor, Ele vai encontrar aqui, Ele vem buscar aqui filhos que servem, filhos que estão a serviço, filhos que estão preparados para o serviço. Apocalipse capítulo 20, 11 a 15 diz, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas próprias obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Esteja disposto a servir ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor te chamou para fazer parte do seu reino. Por causa de Cristo Jesus, aquele que em Cristo está, tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas como consequência disto, há um livro que vai dizer exatamente o que você tem feito, como você tem feito e o que você
realmente fez para o Senhor, não para as pessoas, para o Senhor. Não para ter aplauso dos homens, mas ter a bênção do Senhor. Não para ter a obediência das pessoas, mas elas precisam ver que você estava aqui para servir ao Senhor e o fez perante todas as pessoas. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Você está pronto para ter este encontro maravilhoso quando ele vier? Olhe para a sua vida. Você tem se mantido atento? Você tem vigiado seu comportamento de tal maneira que não venha esfriar na fé? Você tem colocado a sua vida à disposição do Senhor para agir sempre com o melhor, oferecendo o melhor a Ele, o seu melhor tempo, o seu melhor trabalho, a sua melhor oração, a sua melhor leitura bíblica, sempre. Quando você é chamado para algo no reino, através da igreja, qual é a sua primeira palavra? Estou à disposição ou estou com indisposição? Nós estamos aqui servindo ao Senhor. E o Senhor está vendo o seu serviço. É Ele que julgará você. É Ele que avaliará você. É Ele que vai revelar suas obras. É Ele que vai dizer para quem quiser ouvir o que você fez e o que você não fez. Portanto, vamos nos esforçar diariamente para viver uma vida à disposição do Senhor, fazendo a obra que Ele nos tem chamado, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Assim, estaremos prontos para Jesus quando Ele vier. Que Deus te abençoe imensamente neste dia, que você tenha um domingo repleto do cuidado e proteção do Senhor. E que, se Ele assim permitir, hoje, mais uma vez, estaremos juntos na adoração ao seu santo nome. Vamos orar? Querido Pai, eu quero lhe agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de meditar em sua palavra. E que cada palavra, cada pensamento, cada leitura possa trazer ao coração do teu rebanho a instrução e o fortalecimento necessário para todos nós estarmos prontos a nos encontrarmos com Jesus. Rogo o teu cuidado no nome dele, que é o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça